Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Laís. Meu nome é Larissa Alves e eu faço parte da equipe de nutrição. Na aula de saúde digital de hoje, nós temos como tema o Guia Alimentar para a População Brasileira. Aqui nós temos o quadro com os dias e horários das disciplinas que acontecem pelo Laís. E a equipe de nutrição, ela vem como convidada às terças-feiras, às 10 horas da manhã, atualmente. Nossa próxima aula será nesse mesmo horário. Então, como tema da aula de hoje, nós trouxemos o Guia Alimentar para a População Brasileira. Mas você conhece o nosso Guia Alimentar? Já escutou falar sobre ele? O Guia Alimentar, ele é um documento oficial produzido pelo Ministério da Saúde. E ele apresenta um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação, que tem como objetivo promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades, e da sociedade brasileira como um todo, não só hoje, mas também no futuro. E o guia, ele dá um enfoque à alimentação equilibrada, baseada em alimentos in natura e minimamente processados, produzidos localmente e respeitando o nosso meio ambiente. A gente vem conversando bastante com vocês sobre a importância da alimentação equilibrada. Tivemos uma aula sobre alimentos regionais. Então, o nosso guia, ele dá um foco maior nesse tipo de alimentação. Mas o que envolve a alimentação? A alimentação ela vai muito além da ingestão de nutrientes. Ela envolve o alimento, a forma como ele vai ser preparado, o contexto social e cultural, as memórias afetivas que estão relacionadas àquele alimento, o ambiente. Então, todos esses aspectos, eles vão influenciar na nossa alimentação, bem como a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, nosso guia alimentar, ele traz 4 recomendações e uma regra de ouro. Vamos lá. A primeira recomendação é faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. A segunda recomendação é utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e preparar preparações culinárias. A gente deve se atentar bastante à quantidade que nós estamos adicionando nas nossas preparações. A terceira recomendação é limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingrediente de alguma preparação ou como parte de uma refeição que vai ser baseada em um alimento in natura ou minimamente processado. Mais uma vez, a gente fala sobre as quantidades. O problema não é você consumir o alimento, o problema é quando você consome em excesso, quando ele faz parte do seu hábito alimentar, da sua rotina alimentar. E a nossa quarta recomendação, é evite alimentos ultraprocessados. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre esses alimentos, mas agora eu quero falar com vocês sobre a nossa regra de ouro, que prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados, a alimentos ultraprocessados, ou seja, dê sempre preferência ao alimento in natura, o alimento que vá passar por um processo mínimo de processamento, tá? Evite comer os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que têm muita adição de sal, de açúcar, alimentos que têm uma maior data de validade, que estão normalmente embalados nas prateleiras dos mercados. Aqui, nós trouxemos um exemplo para vocês. O abacaxi, a fruta, ele é um alimento in natura. Quando esse abacaxi ele passa por um processo de adição de ingredientes, por exemplo, quando esse abacaxi ele vira um abacaxi em calda, ele é adicionado açúcar. Então aqui ele não é mais considerado um alimento in natura, ele é considerado um alimento processado. E esse tipo de alimento a gente deve limitar o consumo, tá bom? Já aqui nós temos um exemplo do abacaxi ultraprocessado, que é o suco em pó de abacaxi. Para o abacaxi se tornar
um alimento ultraprocessado, aqui tem pequenas quantidades de abacaxi e grandes quantidades de outros ingredientes, como corante, açúcar, conservantes, tá? E esse tipo de alimento ultraprocessado são os alimentos que nós devemos evitar. Então, o que são alimentos in natura e alimentos minimamente processados? Alimentos in natura, eles são obtidos diretamente de plantas ou animais e eles não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Exemplo de frutas, legumes, verduras. Já os alimentos minimamente processados, eles são os alimentos in natura, mas que passaram por algum tipo de processo de limpeza, de remoção de partes não comestíveis, de fracionamento, moagem, né? E processos similares a esses, mas que não envolvem a adição de outros componentes como sal, açúcar, óleo e gordura. Já os alimentos processados, eles são produzidos a partir da adição de sal, açúcar, óleos e outros ingredientes ao alimento in natura ou minimamente processado, né? Através de um processo de confecção. Então, aqui como exemplo, a gente tem o milho enlatado, o atum, o molho de tomate, o pão, o queijo. Já os alimentos ultraprocessados, eles são formulações industriais, né, feitas inteiramente ou em maior parte de substâncias que são extraídas de alimentos. Por exemplo, óleo, gordura, açúcar, amido, proteínas, gorduras hidrogenadas, amido modificado, né? Ou substâncias que são produzidas em laboratórios, como edulcorantes, os conservantes. E aí, como exemplo, nós temos aqui o refrigerante, os biscoitos recheados, né? O nuggets. Então, para ficar mais claro para vocês, aqui nós temos a cenoura in natura, a sardinha in natura. Ó, são alimentos que não passaram por nenhum tipo de processo. Quando esses alimentos passam por um processamento, né, um mini processamento, ele é considerado minimamente processado. No caso da cenoura, ela foi limpa, né, e retiraram as cascas e cortaram. Então, aqui ela pode ser considerada minimamente processada. Mesmo caso da sardinha. Aqui retiraram as cabeças, limparam, então ela é considerada minimamente processada. Quando essa cenoura ela passa pela adição de algum componente, como o sal, né, o açúcar, ela é considerada processada. Então, aqui, como exemplo, a gente tem a cenoura em conserva. O mesmo caso da sardinha. Ela passou por um processamento, né? E aí, normalmente, é adicionado o óleo, o sal, e ela vira sardinha enlatada. E aí, quando esse alimento ele é ultraprocessado, nós temos aqui o exemplo. Aquela cenoura in natura, ela virou um bolo de cenoura, né, com adição de outros componentes, como a farinha, o óleo, o açúcar. E o mesmo exemplo a gente tem aqui para a sardinha, que virou um nugget, né, com sabor de sardinhas. Então, o guia ele fala bastante, né, para a gente evitar esse tipo de alimento processado, ultraprocessado, e ele traz exemplos, né, para a gente de refeições que são baseadas em alimentos para que a gente tenha uma alimentação equilibrada. Então, aqui trouxemos exemplos para vocês que estão presentes no nosso guia alimentar. Exemplo 1, café da manhã. Café com leite, com bolo de milho e melão. Leite, o exemplo 2, leite, cuscuz, ovo de galinha e banana. O nosso exemplo 3, café com pão integral, um queijo Minas, tá? E uma ameixa. O exemplo 4, café com leite, tapioca e banana. Já o almoço e jantar, né? Aqui nós temos os exemplos.
o arroz com feijão, coxa de frango assada, beterraba e polenta com queijo, o arroz, o feijão, o omelete, um jiló refogado, um arroz com alface, lentilha, pernil, batata, repolho e um abacaxi de sobremesa, um alface com tomate, feijão, farinha de mandioca, peixe e uma cocada de sobremesa. Feijoada com arroz, vinagrete de cebola e tomate, farofa com couve refogada e laranja, salada de tomate, arroz, feijão, bife grelhado e salada de frutas como uma sobremesa, tá? Aqui um outro exemplo, o arroz, feijão, angu, abóbora, quiabo e mamão como sobremesa, tá? Esse exemplo aqui, alface, tomate, arroz, feijão, berinjela e um suco de cupuaçu, né, da fruta natural. Então, aqui a gente observa pratos coloridos, né, pratos que têm uma variedade de alimentos, tá? E alimentos que a gente chama de comida de verdade, alimentos in natura, né? Já aqui a gente tem os exemplos também de pequenas refeições, né, dos lanches, iogurte com frutas, castanhas, saladas de fruta, né? É quando a gente bate o leite com uma fruta, né? O leite enriquecido com fruta. Então, assim, aqui nós temos temos os alimentos, né? In natura ou minimamente processados, tá bom? Então, a gente trouxe para vocês também, como receita da semana, um muffin de legumes, tá? Que leva como ingrediente ovo, farelo de aveia, cebola ralada, abobrinha ralada, couve-flor picadinha, alho, ricota. E aqui tem toda a forma de preparo, depois vocês façam e contem pra gente o que acharam, tá? E a mensagem do dia é: sabedoria é saber valorizar e agradecer por tudo que a vida nos dá. O guia alimentar, ele está disponível na internet, procurando guia alimentar para a população brasileira. Vocês conseguem ter acesso a esse guia e lá tem muita informação legal, muita informação importante para a gente, tá? Até a semana que vem, né? Na verdade, vamos ter agora a nossa reunião no Meet para a gente retirar as dúvidas, tá? Mas na próxima semana estaremos juntos novamente. Obrigada.